O sogro jogou no Benfica e mais tarde foi o arquiteto do antigo estádio. Talvez por isso foi no camarote da Luz que começou a namorar e nasceu outro grande amor. O da profissão foi por influência do pai, mas para fugir à mão paterna trocou o internato pelo mundo. O médico Francisco Jorge é o convidado desta semana do Cultura Tática. Doutor, muito obrigado por estar aqui connosco. O gosto é meu. Enorme privilégio. António, sei que a admiração pelo doutor Francisco Jorge é de longa data. Exatamente. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a atenção que teve para connosco, a admiração enorme, a estima imensa e pela carreira, pela dedicação constante e que não dá ar de cansado. Isso é ótimo. Continuo. É um prazer para nós tê-lo como Presidente da Cruz Vermelha. Eu acho que encaixa perfeitamente. Vermelho, que é o que o meu amigo gosta, e ainda por cima a cruz que o meu amigo também estima. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É que tenho que agradecer. Tenho que agradecer porque finalmente estou em contacto com António Simões. Conheci António Simões na televisão, em Wembley, a jogar contra os ingleses, naquela meia-final memorável, e curiosamente, logo a seguir, fui a Londres, enfim, encontrar-me com irmãos meus que lá viviam, e todos diziam, quando me perguntavam de que país eu era, diziam que Portugal um dos melhores. Portugal foi, de facto, um dos melhores. E não foi só o jogo com a Coreia que ficou na nossa memória. Foi o conjunto do comportamento da equipe portuguesa, o futebol que foi exibido e a forma unida como a equipa mostrou que era capaz de vencer. E depois disputou o terceiro lugar e ganhou, como se sabe, contra a antiga União Soviética. Portanto, Simões ficou sempre na minha memória, mas mais ainda, se me permitem, mais do que isso. Eu tinha como sogro um famoso arquiteto em Lisboa chamado João Simões. E o João Simões tinha sido jogador do Benfica nas Amoreiras. E jogador do Benfica da primeira divisão, ele tinha nascido em 1908, depois entrou para o Benfica, onde nunca teve salário. Ele dizia com muita graça que a única coisa que o Benfica lhe tinha dado eram as camisolas e os sapatos. E há um dia, quando ele estudava arquitetura, que tinha acabado nas Belas Artes, curso de arquitetura, que o Joaquim Bugalho vai ter com ele e diz-me: então olha lá, ó Simões, então é verdade que acabaste o curso de arquitetura? Sim, é verdade, acabei. Então vais fazer o nosso estádio, porque nós temos que ter um estádio, pelo menos com 30 mil lugares, uma coisa condigna do Benfica. Bem, e o João Simões disse: então, mas com certeza. Bem, então chegou a casa e disse à mulher que ia derrubar umas paredes e derrubou paredes para instalar os tiradores. Não estávamos numa época sem computadores. Claro. Bem, então, tudo à maquete. Diga? Tudo à maquete, tudo feito em maquete. Naquele caso era desenho, a maquete vinha depois. Agora os cálculos, o desenho, os cálculos do... Sim, foi a primeira vez, ele dizia que se tinha utilizado botão armado. E ele, pré-esforçado, acho eu, assim que ele dizia. E ele montou em várias salas os tiradores e gatinhava em cima dos tiradores. Bem, porque a escala era uma escala que impunha grandeza, não é? E então a minha mulher era muito pequena, tinha nascido em 1948, portanto devemos estar aqui em 1900 e o estádio inaugurou-se em 54, portanto à volta de 1951, sim. Foi quando o Bugalho foi eleito, penso eu, foi em 1951, e ele lá partiu a casa e lá instalou. E a minha mulher, depois de jantar, ficava a olhar para o pai, de gatas, mas literalmente de gatas. Bem, em cima dos tiradores a desenhar e tal. E depois há um dia que ele chega ao Bugalho e diz: olha, tenho aqui o estádio, e então com o Ferreira Bugalho, portanto com o Joaquim Ferreira Bugalho, combinam mobilizar os sócios
e os sócios davam cimento, sacas de cimento, e iam ao fim de semana pedreiros e carpinteiros fazer a obra que o João Simões orientava. Bem, eu tenho aqui uma fotografia ampliada, enfim, que não tem uma grande definição, mas vejam bem a beleza do estádio de Benfica em 1954. Ainda saiu o terceiro anel. Bem, o terceiro anel veio em 2 fases a seguir. Sim. A primeira ainda foi João Simões. Mas a beleza deste estádio, que parece uma nave Na espacial. altura tinha quantos lugares? 30 mil. 30 mil. Aliás, tinha sido a encomenda do presidente Bugalho. E tinha pedido ao João Simões, pá, faz-me aí um estádio digno, mas com 30 mil lugares no mínimo. E assim aconteceu. Portanto, eu penso que fica aqui esta fotografia para salientar, por um lado, em homenagem a um benfiquista, e por outro dizer que eu fiquei benfiquista, não sei como, mas penso que com alguma a minha simpatia pelo Benfica nasce com os campeões europeus. Portanto, julgo que 1961. 61, exatamente. E então, como o Benfica ganhou, como jovem, muito criança, adolescente, o Benfica é o melhor do mundo. E assim aconteceu sempre. Portanto, depois fiquei sempre adepto do Benfica. Quando comecei a namorar em 1964, portanto tinha o estádio 10 anos, ia para o camarote reservado à Comissão Central que tinha feito o estádio, mas que pagavam mensalmente lá aqueles lugares, e lá ia, ficava sempre um pouco atrás, claro, ia namorar, mas lá vi os jogadores todos, impressionadíssimo com Costa Pereira. Lembro-me também de Germano, se não me engano foi Germano que era defesa uma vez, foi necessário ir para a baliza porque o guarda-redes foi expulso. Foi no final. E ele, agora já não é assim, não é? Mas na altura o Germano foi defender a baliza. Final de 64. Não havia substituições e Costa Pereira levou-se e o Germano Final de 64, não é? foi a final de 65 em San Siro. 65. Em San Siro. Em San Siro contra o Milan. Perdemos 1-0 Contra o Milan. contra o Inter. O Inter. Exatamente. Sim, houve uma contra o Milan e outra contra o Inter. Inter. Exatamente. Bem, portanto, eu sou desse tempo. E sou do tempo de pessoal ir a Sevilha, aquele torneio que havia sempre em Sevilha, em que o Benfica pontuava Ramon sempre. Carranza, não é? Diga? Ramon Carranza. Tal e qual. Havia lá o Betis, não é? Sim, exatamente. Que era um grande clube, tinha lá um torneio que antes da época. De maneira que eu sou um benfiquista de coração, se quiser. Exato. E sempre assim aconteceu. Nunca fui sócio, mas como se fosse. E Com essa parte interessante de ir namorar para o Estádio da Luz. Já sabia muita coisa. namorar para o Estádio da Luz, Namorar para o Estádio da Luz. porque o pai ficava à frente, não é? Estava entretido com o E a jogo. filha ficava atrás, e então havia sempre aquela oportunidade da mão dada, do abraço, e isso é absolutamente inesquecível. Mas conheci naqueles jantares, nos jogos europeus, havia jantares antes dos jogos, que era o que os presidentes promoviam. As direções promoviam esse contacto e havia depois dos jogos também com a presença dos jogadores. Sim. E haviam trocas de prendas e essas coisas. Fazia-se tudo isso, não é? Isso para mim era um encanto. Uma vez tive, ainda antes de 74, tive naquelas filas intermináveis de visitar o mausoléu do Lenin em Moscovo. Eu estava na fila e alguém me perguntou de onde é que eu era, em russo, não é? E eu disse que era Portugal, e ele disse logo Eusébio. Pois claro, Eusébio. Agora dizem Ronaldo, Agora não Ronaldo, é? não é? Agora dizem Ronaldo. Na altura era de facto Eusébio. Eusébio era um homem muito bom. Era um homem com... Um homem intrinsecamente bem formado, amigo. Eu vi-o muitas vezes nestas andanças do Estádio da Luz, ainda naquela fase.
e tinha sempre muito gosto em falar com ele. Entretanto, agora com o António Simões tivemos a trocar impressões e ele confirma a sua grande proximidade em relação a Eusébio, a sua amizade, o tratamento fraterno entre eles os dois. É mais uma irmandade do que propriamente uma amizade, não é, António? Não, eu fiquei e tenho a sensação que, eu acho que eu disse isso, mas já não me lembro muito bem. A morte dele é um pedaço de mim que desaparece. A mesma coisa com o Mário Coluna, com o José Águas. Esta gente, para além de terem sido grandes atletas e grandes jogadores, foram referências, foram homens bons que nós devemos seguir. Para todos estes jovens em que, de facto, rapidamente se tornam independentes e pelos dinheiros envolvidos, estes valores não devem ser perdidos, porque ajudam a jogar melhor. É preciso convencer esta gente que não é incompatível ganhar dinheiro depressa e ter brilho e gostar muito. Esta gente que estamos a falar jogou por muito pouco de dinheiro e acrescentou, para além do talento e da vocação que Deus nosso Deus lhes deu-lhes a vontade, deu-lhes a disponibilidade, a humildade. Nós precisamos disso neste momento. Precisamos que haja mais afeto. E a propósito disto, permita-me que lhe pergunte, porque o meu amigo tem uma carreira médica estupenda, extraordinária. Com certeza que tem muito a contar. E tem uma coisa que eu tenho, que eu admiro muito e que começa a faltar aos portugueses. O meu amigo tem mundo. Falar disso é fascinante. Apetece-me dizer assim. Fale de si. O senhor, para mim, é um homem fascinante, mas com algum desconhecimento. Portanto, eu quero saber mais coisas de si. O que é andar para o mundo inteiro nesta missão, às vezes tão difícil, acredito eu. Portanto, a coisa que é contra, parece que é contra, não é verdade? E o meu amigo consegue lhe dar a volta. Fala-nos um pouco disso, por favor. Bem, é verdade, enfim, digo que é verdade com humildade, mas vamos lá ver. Eu formei-me um pouco antes de 1974 e, naturalmente, o meu pai, que era médico, representou para mim um símbolo de grande referência, qualidade. O meu pai era um médico de medicina interna, que era diretor do Hospital de Santa Marta e dos hospitais civis de Lisboa, em geral, portanto, incluindo o Hospital São José, mas era um homem da medicina interna, isto é, o internista é aquele que privilegia a relação do médico com um doente. Bem, e eu, quando fui interno dele, no Hospital de Santa Marta, não me senti bem. Não me senti bem com este, se quiser, com o pensar se podia haver ali qualquer tipo de nepotismo, de proteção de pai e filho, de relação. Mas também percebi que não podia mudar de serviço porque iria magoá-lo. E então, como tinha mesmo que sair do Hospital de Santa Marta, era interno jovem, não é? Muito jovem. Então, pensei que a melhor forma era ir para uma especialidade diametralmente oposta à dele. Que era, ele era um médico de um doente e eu preferia ser médico de todos, incluindo aqueles que não estão doentes. E um dia disse-lhe, olha, eu vou ter que mudar de internato porque a minha vocação é a população em geral, a população inteira, incluindo aqueles que não estão doentes, que é preciso intervir no sentido da promoção da saúde, da preservação da saúde e da prevenção da doença. Bem, ele percebeu e disse que me sentisse livre de mudar de especialidade e assim aconteceu. Fui bater à porta do diretor-geral da saúde de então, curiosamente, era pai de dois amigos meus, um deles todos conhecem,
porque foi Presidente da República, o doutor Jorge Sampaio. Portanto, fui bater à porta do pai dele e pai de um outro amigo meu da faculdade, que também é médico, portanto, Daniel Sampaio. Portanto, eu era amigo deles de sempre, quer de Campo de Ourique, quer da Praia das Maçãs, da Praia Ganando. Só não era de clube, não é? Porque eles Não, são conhecidos sportinguistas. nunca. Mas sempre nos respeitámos. E cheguei a ir ao Alvalade com eles, para fazer como companhia. Eu ainda hoje me interrogo como é que é possível eu ter aceitado ir a Alvalade acompanhá-los, os dois irmãos, num jogo durante o verão de preparação. Mas lá fui para fazer companhia, na esperança depois de continuarmos as nossas intermináveis conversas. Fui bater à porta do então diretor-geral, Arnaldo Sampaio, disse-lhe que era interno de medicina interna do Hospital Santa Marta e queria mudar para a saúde pública. E ele disse: sim senhora, nós precisamos de pessoas jovens, e assim aconteceu. Depois vem 74, Portugal é visitado quando o regime democrático é instalado, é visitado por delegações das Nações Unidas, muitas delegações, incluindo das organizações do sistema das Nações Unidas, e o diretor-geral, que continuou, Arnaldo Sampaio, tinha sempre o costume de indicar aos visitantes, tinha sempre o mesmo percurso. Em Lisboa, visitava este hospital, visitava aquele, visitava a Escola Nacional de Saúde Pública, que tinha acabado de ser inaugurada, e depois, na província, visitava 3 delegados de saúde. Um deles era eu, que estava em Beja. E portanto, esses contactos, porque ele dizia: é importante que os portugueses que defendam Portugal e que apresentem os avanços da medicina portuguesa, falem bem o seu português, bem o francês e bem o inglês. E, portanto, não eram muitos na altura e iam ter comigo. E, a partir daí, fui convidado para ir um pouco, e posso dizer, a todo o mundo. Como é que tem visto, e porque é um especialista na saúde pública, como é que tem visto o controle da pandemia em Portugal? Bem, tem-se feito aquilo que é preciso fazer. Nós temos que reconhecer, não tínhamos no princípio, nem agora, uma bola de cristal. Ninguém sabia o que vinha na semana seguinte iria acontecer. O que sabíamos no princípio de janeiro é que era muito provável que a epidemia transpusesse, ultrapassasse, saltasse a muralha da China. Isso percebia-se que isso ia acontecer, não é? Devido exatamente à facilidade da mobilidade de hoje, não é? Portanto, tínhamos a ideia que isso ia acontecer, mas também ninguém sabia bem o que estava a ocorrer dentro das muralhas, não é? Uns diziam que a transparência não era absoluta, outros diziam que, enfim, já houve tempo em que a opacidade era maior. Bem, mas a verdade é que nós temos uma regra que não sei se foi inteiramente respeitada. A regra em saúde pública e em epidemiologia é esta: as epidemias combatem-se na fonte, isto é, fight at the source, combater na origem. Bem, não sei se foi tudo feito a tempo na China nessa altura, mas naturalmente sofreram muito e as medidas que tomaram, que foram muito difíceis, os sacrifícios feitos, naturalmente nós temos que estar gratos, porque atrasou o salto da epidemia para fora, claro. E portanto deu tempo para nos prepararmos, não é? Nós preparamos. Agora, o que não sabíamos é que ia acontecer. Lembram-se com certeza de uns dizerem: bem, isto quando vier o verão, isto vai desaparecer, isto é isto, enfim. Bem, não sabemos. Por sinal, eu sou daqueles que nunca afirmei que isso, sabia que era impossível, e impossível antecipar. Até porque tínhamos um exemplo contraditório, mas que era um exemplo, que foi uma pandemia também, mas de magnitude mais pequena, provocada por um vírus da mesma família
que é uma doença que chamamos SARS. Sim. SARS é Síndrome Aguda Respiratória Severa. Daí o nome SARS, na sigla de construção inglesa. Não é? E esta SARS é também provocada por um coronavírus que estava na altura ligado a uns gatos selvagens chamados civetas que apareceram no Sudeste Asiático e que eram fonte alimentar e que deram origem a esta pandemia. Mas a pandemia desapareceu. Não teve segunda onda. E quando me diziam na primavera, bem, então depois vamos ter uma segunda onda, eu dizia sempre assim, mas espera, mas segunda onda porquê? Se não houve segunda onda em 2003, quando aparece uma pandemia provocada por um vírus, também coronavírus, muito semelhante, aliás, na morfologia, na estrutura molecular, muito semelhante. Não houve segunda onda. Nunca mais ninguém ouviu falar da SARS, da civeta. Bem, as medidas de saúde pública foram muito eficazes e criaram uma barreira, na altura, em 2003. 2003, 2004. 8.000 casos, 800 mortos. Sobretudo em Toronto. Toronto ficou deserta. Foi uma parteira que veio do Vietnã para Toronto. Durante o período de incubação, chegou a Toronto. Foi um desastre. Bem, agora não aconteceu assim. A epidemia mostra sinais de ter uma segunda onda. O que é uma segunda onda? Bem, uma segunda onda, vamos imaginar que estamos, Simões, na Praia das Maçãs, não é? Estamos à beira-mar, estamos a ver uma onda, depois quando ela acaba, vem outra a seguir. Mas pode acontecer que a segunda que vem aí possa cavalgar a primeira. Se formos ver o perfil atual de Portugal, É o que parece que está a acontecer. mais do que uma segunda fase, parece que está aí uma segunda onda que pode mostrar sinais de se sobrepor à segunda fase da primeira. Aspecto diferente ao que está a acontecer em Espanha, onde a situação epidémica é mais preocupante. O que não se percebe também. Porquê? Porque Portugal e Espanha, nesta perspectiva da epidemia, é o mesmo país, é o mesmo território. Quer dizer, os vírus não reconhecem a fronteira. A fronteira, não é? Não chegam a ouvir lá Formazes, é para Por aí. isso é que chama. Há aqui uma península ibérica, não é? E a forma de tratar dos espanhóis é muito parecida com a portuguesa? Não, os espanhóis são também, enfim, com certeza que em termos de cultura não são muito diferentes e têm grandes serviços de saúde, se bem que muito regionalizados, não é? Mas, enfim, estou em crer que esta questão tem que agora melhorar. Qual é o grande? Deixa-me só colocar, porque temos mesmo que terminar. Posto isto... Então não há um prolongamento. Já estamos, o árbitro já está a dar muito prolongamento. Perguntava-lhe se isto, como é que isto vai acabar? É preciso a vacina? É preciso uma terapia eficaz? Isto vai acabar com 3 grandes medidas. Para além daquelas que todos sabem, de usar máscaras. Sim. Aliás, fizemos aqui um acordo para tirar as máscaras porque estávamos distantes e estava higienizado. Bem, usar máscara, a questão do gel das mãos, da distância, não é? Estamos aqui a 2 metros do Simões, mas para além destas medidas que todos conhecem, a vacina não vai demorar muito e pode acontecer que seja colocado no mercado um medicamento específico eficaz. Mas também as novas medidas de diagnóstico permitem, de uma forma mais rápida, perceber, por exemplo, numa turma, numa classe ou num lar, quem está infectado, se os contactos estão ou não estão infectados, quem está infectado segue para isolamento e cuidados médicos e os contactos que estão positivos seguem no mesmo caminho, no sentido do isolamento para não propagar a infecção. Há aqui muitos avanços. A ciência tem, como sabe, a ciência Não tem parado, não é? não para e são, sobretudo, para além das academias, das universidades, são as grandes empresas farmacêuticas, mas as empresas farmacêuticas de renome mundial, não é? E estão a trabalhar muito no sentido da vacina. Há 9 grandes casas farmacêuticas ocidentais que estão
prestes a colocar no mercado, a terminar a fase de ensaio, que é a chamada terceira fase, e também estão a trabalhar num novo medicamento e estão também a trabalhar em novos métodos de diagnóstico que têm resultados em poucos minutos. Portanto, diria confiança e estarmos informados. Eu acho que aqui o principal de tudo é não dar ouvidos a sites de origem duvidosa, E as teorias da ler conspiração, a imprensa de qualidade, de referência e de facto vão convidar pessoas para propagarem noções que são absolutamente disparatadas. Eu ainda há poucas horas atrás ouvi, infelizmente, colegas meus falar de testes serológicos como se fossem testes de antigênio, não distinguindo as diferentes naturezas, porque reparemos, nós temos 100 testes diferentes. Uns estão preparados para identificar o próprio vírus, chamamos a isso testes diretos, e outros a consequência da infecção, que são os anticorpos. Portanto, no mundo dos testes diretos, há muitas opções e nós não podemos fazer confusões. Isto tem que ser, claro, para usar uma expressão que gostam, tem que ser muito claro. Não pode Tem que ser um jogo aberto. Ser aberto. Exatamente. Doutor, olha, porque já não temos mais tempo e vamos aqui fazer um 2 em 1. Em primeiro lugar, uma oferta do António para o Dr. Francisco Jorge. Muito bem. Até porque é um benfiquista e tem aqui a questão social. Sim. Tem aqui a questão social, é um estudo sobre o Benfica e quisemos lhe dar uma Benfica oferta. é isto que está aqui. Na Quisemos minha dar uma casa oferta. eu moro junto ao Marquês de Pombal e vejo aqui este ano, enfim. Este ano não viu, não é? Não viu. Este ano não viu. Ficámos a ver. Fiquei a ver o Porto, não é? À distância. Mas tivemos quase. Teve quase. Foi quase. Uma segunda volta. Houve uma. Muito, Rapaz, foi uma autêntica derrapagem que não houve medicamento. Não houve medicamento. vacina. Exatamente. Mas eu, em troca, deixo-lhe aqui esta nave espacial de 1954, Feita pelo seu Muito sogro. bem. feita pelo meu sogro António. Simões, Muito obrigado. que Não foi tinha. um grande jogador. Um grande tinha. jogador Obrigado pela atenção. do Benfica. Muito obrigado. António, nós temos sempre o desafio, e para terminar, se o Dr. Francisco Jorge fosse um jogador de futebol, onde é que o colocaria em campo? Pois eu vou abrir aqui pela primeira vez uma exceção ao Pedro. Não o colocaria em campo. Não, este homem é, para além do conhecimento da área que se, enfim, especializou e também com essa disponibilidade afetiva que tem, pelo gosto e o brilho que tem de fazer as coisas, eu vou aqui abrir uma exceção, Pedro. Tem que ser o treinador. Muito bem. Não pode ser outra coisa. Eu só o vejo a dar instruções, a dar conhecimento de como é que se deve fazer as coisas. E, infelizmente, há uma euforia enorme de se falar de muita coisa. O conhecimento está aí, mas é preciso ser rigoroso. O que interessa é fazer chegar. E é exatamente aquilo que o Sr. Tuno há pouco disse, que é jogo aberto, sim, mas com segurança. E acho que necessitamos de uma sociedade mais segura, mais conhecedora, mas também mais responsável. Obrigado, Acabaria Simões. assim. Mas fica a saber que tem a admiração de todos os portugueses, incluindo aqueles que não são do Benfica. É muito bonito ouvir isso. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado pela sua presença. António, daqui a 15 dias teremos mais convidados ilustres no Cultura Tática. Até lá, já sabe. Fique bem, fique com a Sport TV.